Pessoal, boa tarde. Novamente, vamos voltar. Estão me ouvindo certinho? Lari, está me ouvindo? Sim, tudo certo. Certo? Então, vamos dar continuidade à nossa última mesa, tá? Do nosso evento. E agora nós teremos a apresentação da sessão de comunicações número 4, Relações Político-Culturais em Juliano e Amiano Marcelino, com a coordenação da nossa querida Larissa Rodrigues Alves, mestranda sob supervisão da professora Margarida Maria de Carvalho, com bolsa CAPES, também da Unesp Franca. E aproveito aqui para deixar o nosso agradecimento mais uma vez por todo o apoio tecnológico que a Thaís nos deu, que a Larissa nos deu durante a organização desse evento. Não seria possível sem você, Lari, muito obrigada. E a outra a apresentar-se nessa mesa é a Thaís de Almeida Rodrigues, que é bolsista FAPESP de iniciação científica, também da Unesp Franca, com a orientação da professora Margarida Maria de Carvalho. Larissa, passo agora a palavra para você. Fique à vontade. Ok, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Eu agradeço imensamente pela oportunidade. Agradeço tanto a professora Margot quanto a professora Natália. Né? Como a Natália disse, a nossa mesa se intitula Relações Político-Culturais em Juliano e Amiano Marcelino. A Thaís é orientante de iniciação científica da professora Margot, está no 4º ano da graduação em História aqui pela Unesp. Eu vou fazer apenas uma pequena correção, porque a Natália disse que eu sou bolsista CAPES. Eu fui bolsista CAPES nos meses de agosto e setembro, que foi quando a programação do evento foi feita, e agora no mês de outubro a minha bolsa da FAPESP de mestrado saiu, então hoje eu sou bolsista FAPESP. Bom, dito isso, milagres acontecem. Uhul! Eu passo a palavra para a Thaís. Thaís, você tem 20 minutos a partir de agora. Bom, boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Ou me vendo também? Sim. Estão ouvindo e vendo bem, Thaís. Ok. Então, a minha pesquisa é sobre a Imperatriz Eusébia nos testemunhos de Juliano e Amiano Marcelino, e eu vou ler a introdução justificativa do meu projeto de pesquisa. Ok? Muitas imperatrizes romanas desempenharam papéis que foram além de suas funções de esposas e geradoras de herdeiros. Essas mulheres agiram por conta própria e atuaram politicamente, ainda que nos bastidores do governo. Em Las Imperatrices Romanas, Sueños de Púrpura e Poder Oculto, Maria José Hidalgo de la Vega apresentou experiências de mulheres da Domus Augusta, da Domus de Cláudio, das dinastias Flávia, Antonina e Severa. O estudo de Hidalgo de la Vega demonstrou que, mesmo correndo risco de serem mal vistas, as mulheres imperiais empregavam variadas estratégias para interferir no jogo político, fazendo uso de sua posição para tornar seus filhos imperadores, manter seus maridos no poder do império e executar seus inimigos. Dessa forma, algumas foram tratadas pela historiografia como modelos de esposa a serem seguidos, ao mesmo tempo que outras foram criticadas e demonizadas. Outra importante pesquisa na temática é o livro Theodosian Empresses, Woman and the Imperial Dominion in Late Antiquity, de Kenneth Holland, que trouxe exemplos de imperatrizes do final do século IV da dinastia teodosiana, mulheres que atuaram politicamente pelos mais diversos motivos, como Elia Flacídia, esposa de Teodósio I, que era vista como um modelo de esposa e imperatriz, ao ponto de seu nome, a Elia, se tornar um título dado como distinção para as mulheres imperiais seguintes. O autor também apresentou Pulqueria, irmã mais velha de Teodósio II, que foi sua regente enquanto ele era jovem demais para governar. Em 411, Teodósia proclamou Augusta o poder e os recursos acumulados por ela. Na ocasião, acabaram desagradando muitos membros da corte. A posição social e política privilegiada das imperatrizes lhes possibilitou ações no jogo político da corte imperial romana. Nesse sentido, a presente pesquisa deseja evidenciar o caso da imperatriz Eusébia, que compreendemos ser um bom exemplo da participação ativa das mulheres imperiais no governo. Ela viveu durante o século IV e foi imperatriz entre os anos de 353 e 361, isto é, desde seu casamento com o imperador Constâncio II até a sua morte, momento em que pode ter influenciado vários assuntos de âmbito político e militar do Império Romano.
De acordo com os testemunhos antigos que chegaram às nossas mãos, as ações dessa personagem histórica constam exclusivamente em relatos masculinos. Aqui reside a problemática de se estudar mulheres na antiguidade. O fato de que os registros sobre elas que chegaram aos nossos dias foram deixados por homens. Só é disponível a nós, portanto, uma visão masculina quanto às suas ações. Assim, dois autores da Antiguidade Tardia, contemporâneos a Eusébio, servirão de base para a nossa pesquisa. Thaís, Oi. só um minutinho. Só vou pedir para que você leia um pouquinho mais devagar, porque tem palavras que a gente não está conseguindo entender devido à internet, às conexões. Então, se você puder ler um pouquinho mais devagar, tá? Pouca coisa. Tá baixo o áudio? Qualquer coisa eu coloco o microfone do fone. Não, tá perfeito. É só que acho que você está indo um pouquinho mais rápido e a gente acaba perdendo as palavras. Só um pouquinho devagar. Bom? Tudo bem. Obrigada. Desculpa. Assim, dois autores da Antiguidade Tardia, contemporâneos a Eusébia, servirão de base para a nossa pesquisa: o militar Amiano Marcelino e o imperador Juliano, e suas respectivas obras Resgesta, livros 14 e 25, e o Panegírico a Eusébia. Ressaltamos que Eusébia é uma imperatriz pouco estudada. Observamos uma escassez de produções sobre ela nas historiografias que temos acesso, britânica, estadunidense, espanhola e em língua portuguesa, em que a maior parte das pesquisas são artigos ou capítulos de coletâneas. Um artigo de destaque é o Ammianus Marcellinus and the Empress Eusebia, a Split Personality, de Schauthofer, no qual o autor analisou de forma breve, mas bastante útil para nosso estudo, a imagem contraditória de Eusébia na obra de Ammiano Marcelino. Outro artigo que selecionamos foi o Mujeres Imperiales en la Domus Constantiniana, de Manuel Rodrigues Gervás, que nos introduziu 3 importantes mulheres da dinastia constantiniana, Helena, Fausta e Eusébia, e comentou suas interferências nos assuntos políticos romanos. Importam-nos também as publicações da linguista Maria Pilar Garcia Ruiz, que em 3 artigos incontornáveis, Eusébia vista por Ammiano, um retrato entre linhas, o significado de Sofrosie em El Encomio a Eusébia de Juliano e Una lectura conjunta del primer encomio a Constâncio e El Encomio a Eusébia de Juliano, nos fornece informações essenciais quanto à estrutura e tipologia dos panegíricos de Juliano, além de evidenciar em uma conexão entre o primeiro panegírico dedicado a Constâncio e o panegírico destinado a Eusébia que, segundo a autora, foram provavelmente escritos na mesma época. Em proximidade ao tema de nossa pesquisa, encontramos 2 estudos que chegaram a diferentes conclusões, das quais não concordamos integralmente, e pretendemos nos aprofundar no decorrer da investigação. O primeiro é o artigo Pietas and Politics, Eusebia and Constantius at Court, de 1999, de J. Junot, que descreveu uma Eusébia jovem que se aproxima de Juliano unicamente por ordens de Constâncio II. O segundo é o capítulo de Elizabeth Seymour Ibanez, intitulado Benevolência Imperial, El Agradecimento de Juliano à Imperatriz Eusébia, de 2018, contido no livro Mulher e Poder em la Língua Antiga Romana. No texto, a autora apresentou a imperatriz de forma semelhante a Junot, denotando, porém, menos passividade em relação à sua aproximação de Juliano, como algo que partiu tanto dela quanto de Constâncio II. A imperatriz também aparece no capítulo In Praise of an Empress, Julian's Speech of Thanks to Eusebia, de 98, escrito por Schauthofer, que fez considerações gerais sobre o conteúdo do panegírico e seu contexto. A publicação faz parte da propaganda da coletânea The Propaganda of Power, The Whole of Panegyric in Late Antiquity, do mesmo ano, organizado por Mary Whitby, obra que expôs aspectos variados dos panegíricos escritos na Antiguidade Tardia. Percebemos que Eusébia é citada tanto em estudos referentes ao imperador Constâncio II, quanto ao imperador Juliano, se apresentando nas pesquisas sobre o primeiro por ser sua esposa e sobre o segundo por ser sua benfeitora. Assim fez o historiador brasileiro Gilvan Ventura da Silva em seu livro Reis, Santos e Feiticeiros, Constâncio II e os Fundamentos Místicos da Basileia, 337-361, que, além de citar a imperatriz, nos transmitiu informações relevantes do governo de Constâncio II. Temos em mente que será fundamental para nossa pesquisa conhecer profundamente Eusébia e o contexto de sua época. Até o momento, possuímos alguns detalhes sobre ela. Em resumo, sabemos que Flávia Aurélia Eusébia nasceu em um ano desconhecido na região da Tessalônia e foi morta em 361. Era filha de Flávio Eusébio, cônsul em 347,
e tinha 2 irmãos, Eusébio e Flávio Hipácio, também cônsules, em 359. Cargos conseguidos, supostamente, graças à irmã imperatriz. Seus irmãos também eram amigos de Amiano Marcelino. No panegírico Eusébio, Juliano discorreu sobre os benefícios que a imperatriz dedicou aos seus parentes e amigos, como os cargos de cônsules de seus irmãos. Citação de Juliano. Nossa tradução. Sua temperança, justiça, brandura e bondade, ou sua afeição pelo marido, ou sua generosidade com o dinheiro, ou a honra que ela presta ao seu próprio povo e parentes. Elucidamos que o panegírico romano é um discurso elogioso destinado a figuras importantes, geralmente masculinas, e proposto para performances públicas. Na época, a possibilidade de entrega dos panegíricos era complicada. Os imperadores da antiguidade realizavam muitas viagens para resolver questões de fronteiras, usurpações e separatismos. Os séculos 3 e 4 concentram o maior número de usurpações da antiguidade tardia e, por isso, os imperadores do período pouco ficavam em Roma, necessitavam viajar para cidades situadas em pontos estratégicos do território romano, onde foram estabelecidas residências imperiais, como York, Trier, Milão, Constantinopla, etc. O século IV, assim como o século III, assistiu a um período de conturbações no Império Romano. Havia intensa necessidade de defender as fronteiras contra as investidas dos povos bárbaros, além do grande número de usurpadores romanos se proclamando imperadores. No século IV, só na Gália ocorreram as usurpações de Magnêncio Silvanus e Magnus Máximos, e ainda, nessa região, o constante conflito contra os francos e alamães. Cabe destacar que o arco temporal de nossa documentação, isto é, os anos do governo de Constâncio II, apresenta a mais longa governança de um imperador depois de Constantino, sendo o palco de todos esses acontecimentos. Para estudar Juliano, recorreremos às suas biografias, a saber, Julian the Apostate, de Glenn Warren Bowersock, Julian, An Intellectual Biography, de Polymnia Athanasiadi, e Julian the Apostate, de Tuffer. Trabalhos que fornecem dados significativos e com poucas divergências em relação aos momentos de vida desse personagem. Sobre os acontecimentos mais gerais desse período, recorreremos às 2 obras de Avery Cameron, cujos conteúdos são bastante completos. A primeira é The Later Roman Empire, de sua própria autoria, e a segunda é The Cambridge Ancient History, o volume 13, no qual Cameron é uma das editoras junto a Peter Garnsey. No que tange ao contexto de nossa pesquisa, exibimos, a seguir, algumas informações colhidas. Sabemos que, com a morte de Constantino, o império passou para o domínio de seus 3 filhos. Constantino II ficou com a parte ocidental, onde se situava a Espanha e a Gália, Constante I com a região central, que abrangia a Itália, e Constâncio II com o Oriente. Em 350, os dois primeiros faleceram e Constâncio II se tornou o único imperador. A dinastia constantiniana tem origem com o imperador Constâncio Cloro, que teve 2 mulheres gerando filhos com ambas. A primeira foi Helena, mãe do futuro imperador Constantino I, pai de Constantino II, Constante Constâncio II. E a segunda foi Teodora, mãe de Júlio Constâncio, pai de Juliano e de Galo. Em 337, 9 membros masculinos da família constantiniana da descendência de Teodora foram massacrados, com suspeitas de uma ação de Constâncio II. Juliano e seu meio-irmão Galo sobreviveram por serem muito jovens. Após o massacre, o imperador ordenou que eles fossem transportados de Constantinopla a Nicomédia, onde o bispo Eusébio foi encarregado de educá-los no cristianismo ariano. De acordo com Athanasiade, a escolha de Constâncio em levá-los para Nicomédia ocorreu pela cidade possuir uma residência imperial e, ao mesmo tempo, estar esquecida e distante da corte principal de Constantinopla, isolando qualquer ameaça de usurpação. Em 351, Constâncio II viu a necessidade de nomear Galo como César e enviá-lo para o Oriente para lutar contra o usurpador Magnêncio, que havia se proclamado imperador em Antioquia. 3 anos depois, em 354, Galo foi executado por suspeita de ambição e conspiração para usurpar o império. Nesse mesmo ano, Juliano é chamado a Milão para se defender de uma dupla acusação: ter abandonado a cidade de
missão do imperador e ter mantido contato secreto com seu meio-irmão em Constantinopla em conspiração contra o imperador. Juliano teve a chance de se defender graças à intervenção da imperatriz Eusébia, que convenceu o imperador a conceder uma audiência com o acusado, para que ele pudesse provar sua inocência. Após ser libertado, Juliano partiu novamente para Nicomédia e, em seguida, a imperatriz conseguiu que ele fosse enviado a Atenas, cidade de grande efervescência filosófica, para terminar seus estudos. Eusébio ainda o presenteou com livros. Tal ação foi apontada por Juliano como uma das justificativas para a produção do panegírico em gratidão à sua benfeitora. Quanto às intenções da imperatriz, Noé Julá argumentou que sua influência na transferência de Juliano a Atenas e a doação dos livros não provariam que ela tinha simpatia genuína pelo jovem, mas sim que simplesmente conhecia os seus hábitos. Juliano chegou à cidade ateniense em 355 e lá permaneceu por poucos meses, uma vez que foi convocado de volta a Milão no mesmo ano para seu descontentamento. Na ocasião, a imperatriz fez com que Juliano fosse nomeado César e enviado à Gália, convencendo-o a aceitar tal cargo. Episódio narrado por ele mesmo no Panegírico e por Amiano Marcelino no Res Gestae. Amiano apontou que tal interferência da imperatriz foi contra os desejos da corte, dizendo que ela teria dois possíveis motivos para enviar Juliano à Gália. Ou desejava manter o poder imperial em sua família, já que ela e Constâncio II não possuíam herdeiros, ou almejava não ter ela mesma que se deslocar para a província. É plausível também que Eusébia tenha mandado Juliano à Gália, esperando que ele não retornasse por representar uma ameaça ao trono de seus possíveis futuros filhos com Constâncio II. A morte de Juliano em batalha traria um duplo benefício. Se livraria de uma ameaça sem levantar suspeitas ou manchar a imagem de Constâncio II, já meio abalada pelo assassinato dos parentes anteriores, enviaria um familiar como representante na Gália, estreitando os laços com a região e reforçando a legitimidade do imperador. Esta é a nossa interpretação das sugestões de Amiano. A ideia de que ela contrariou a corte imperial se revela de grande importância, significando uma demonstração de grandeza e poder da imperatriz, pois tal ação não era fácil para o próprio governante, menos ainda seria para uma mulher, mesmo na posição que ela ocupava. Outro motivo dessa nomeação de Juliano, sugerida por Ojulá, é que o imperador, pensando na falta de herdeiros, mandou seu primo como César para ganhar experiência, garantindo que, se futuramente herdasse o trono, isso ocorreria sem conflitos e com a legitimação do exército. O primeiro panegírico a Constâncio II e o panegírico a Eusébia teriam sido escritos em datas próximas e circunstâncias semelhantes. De acordo com Garcia Ruiz, ambos foram escritos no período em que Juliano atuou como César na Gália, provavelmente entre o outono de 356 e a primavera de 357, quando Juliano precisou se defender das acusações do Magister Actum Marcellus, designado pelo imperador para supervisionar e comandar o César. Marcellus acusou Juliano de ser imprudente, impulsivo e inexperiente, colocando as vidas dos soldados em risco. Os panegíricos parecem ter causado boa impressão na família imperial, pois em seguida o Magister Actum foi exonerado do cargo e o homem que o substituiu tinha o respeito de Juliano. Para Atanasiade, Juliano foi artificial no discurso a Constâncio II, mascarando as falhas do imperador, enquanto o discurso para Eusébio seria mais elaborado e sincero, demonstrando sua gratidão pela ida a Atenas, pelos livros e pelo conhecimento filosófico adquirido nessa experiência. Além disso, alguns autores apontam pequenas críticas a Constâncio escondidas no panegírico da imperatriz. Existe uma discussão em torno disso, por exemplo. Garcia Ruiz sugeriu a possibilidade de uma reescrita dos panegíricos por Juliano, quando este foi declarado imperador, excluindo os trechos que demonstravam apoio excessivo a Constâncio e acrescentando as críticas. Nas palavras da autora, a presença nos dois discursos de passagens críticas à pessoa do imperador e algumas ausências no âmbito da estrutura parecem reforçar a teoria de que as orações foram reescritas na posteridade. No momento da escrita dos panegíricos, o César buscava provar sua lealdade. Então, a existência de tais críticas reforça a teoria da reescrita.
A teoria da reescritura sugerida é uma citação da Garcia Ruiz. A teoria da reescritura sugerida por Gefkin e Reader para o primeiro panegírico e por Angiolani e por James para o segundo, que é o panegírico Eusébio, permite explicar a presença dessas críticas em relação a Constâncio nos dois discursos, sugerindo que são parte da revisão. Com elas, Juliano pretenderia mostrar uma imagem do imperador, suspeito, ambicioso e cruel, que concordava com suas acusações subsequentes. Ademais, o panegírico é um presente duradouro. Citação de Russell. A permanência do presente depende de sua qualidade como texto escrito. Ele foi escrito para que Juliano pudesse reivindicar e pagar suas enormes dívidas com a imperatriz Eusébia, tornando a memória dos seus feitos imortal. Esta foi a reivindicação fundamental do panegirista. Amiano Marcelino é conhecido por ter sido um importante historiador na Antioquia e pela sua proeminente carreira militar, servindo como Protector Domestici. Os dados biográficos do autor são escassos, o que existe sobre ele advém dos seus próprios escritos. Eusébio aparece na história romana como uma figura contraditória. Virtuosa e bela, segundo Juliano, má e ardilosa, de acordo com Amiano. Mesmo que em algumas ocasiões este último a elogie. Sobre isso, Tuffer destacou o seguinte: a imperatriz é apresentada com personalidades aparentemente diferentes. Ela é imperatriz gentil e bela, semelhante à imagem que o próprio Juliano criou dela em seu panegírico a Eusébia, escrito em comemoração à sua salvação pelas mãos dela, mas também é uma jogadora desonesta, como igualmente encontramos no tratamento que Isósimo dedica à imperatriz, embora em Amiano sua desonestidade seja malevolente. Vemos as contradições da imagem da imperatriz em Amiano como resultado de um conflito de interesses do autor. Seu ódio a Constâncio o levava a difamar sua esposa, ao mesmo tempo em que sua simpatia pelos irmãos da imperatriz, a idealização que o autor tinha de Juliano e, consequentemente, das ações de Eusébia a favor deste, o persuadiam a ser mais ameno nas críticas a ela. Em sua obra, Amiano descreveu o apoio de Eusébia à nomeação de Juliano como César. Em 2 trechos, Amiano diz que a motivação da imperatriz em apoiar a nomeação de Juliano para essa posição poderia ocorrer com o objetivo de manter o poder em sua família, ou para que ela mesma não tivesse que ir a Gália. Está acabando, como citado anteriormente. No livro 16, no entanto, ela é mostrada como uma esposa exemplar. Pensamos que Juliano não dedicaria um panegírico ao imperador e à imperatriz caso ela não o tivesse beneficiado. Além das ações de Eusébia a seu favor já mencionadas, auxílio na comprovação de sua inocência das acusações de conspiração com Galo, intervenção para que fosse enviado a Atenas a fim de completar seus estudos, os livros presenteados e a influência da imperatriz em sua nomeação como César na Gália em 355. Ela arranjou seu casamento com a irmã do imperador. Acreditamos que, se fosse apenas por adulação, o César teria dedicado uma parte mínima à imperatriz dentro do panegírico destinado ao imperador, como prescreviam os manuais de retórica. Porém, Juliano dedicou um panegírico inteiro, o que nos leva a supor que, para uma mulher receber tal honra, suas ações possivelmente detinham peso político. Ainda devemos considerar a raridade do nome de uma mulher, mesmo que imperatriz, ser imortalizado em fontes escritas. As menções na obra de Amiano Marcelino e suas imagens contraditórias são outra prova de sua significação na história do Império Romano. Reiteramos que essa figura é pouco estudada e a maior parte da bibliografia sobre ela repete informações. Assim questionamos: é possível que uma imperatriz tivesse poder ou influência política no século IV, no governo de Constâncio II? Que interesses teriam movido Eusébia em defesa de Juliano? Manter o poder em família ou haveria uma ligação mais estreita entre os dois? Qual o papel da imperatriz diante do imperador e da corte imperial? Seria ela como uma conselheira nos assuntos relacionados à corte, como aqueles de âmbito político e bélico em que interviu? Qual a razão dessa dicotomia de imagens entre as obras de Amiano e Juliano? Essas são as perguntas que nossa pesquisa buscará responder. Desse modo, lançamos a hipótese de que a imperatriz usufruía de certo prestígio político na corte imperial de Constâncio II. É isso.
Muito obrigada pela sua apresentação, Thaís. Tudo certo. Agora eu vou passar para a minha apresentação, então, e depois nós damos continuidade com as perguntas. Eu gostaria apenas de pedir um pouco de paciência, porque como eu e a Thaís trabalhamos no Imperador Juliano, pode ser que algumas informações se repitam, ok? Bom, o título da minha apresentação é Os tipos de amizade definidos pelo Imperador Juliano. Então, eu peço licença para iniciar a leitura do meu texto. Para Poalar, assim como para outros autores que dedicaram seus escritos à vida de nosso personagem, Flávio Cláudio Juliano foi filho de Júlio Constâncio de Basilina, sobrinho de Constantino I e último imperador da dinastia constantiniana. Acredita-se que ele nasceu entre o final de 331 e o início de 332, na cidade de Constantinopla. Quando da morte de seu tio, no ano de 337, seus primos Constâncio II, Constantino II e Constante I assumiram o império. Durante os ritos funerários de Constantino I, foram assassinadas diversas pessoas próximas a Juliano, incluindo seu pai e um meio-irmão mais velho, cujo nome desconhecemos. Além disso, sabemos que sua mãe faleceu pouco tempo depois de ter lhe dado à luz. Desse modo, restaram a Juliano um meio-irmão, Constâncio Galo, uma meio-irmã, de nome também desconhecido e que foi a primeira esposa de Constâncio II, a avó e o tio maternos. Segundo Schontaffer, com receio de que seus primos cogitassem reivindicar o trono, Constâncio II supervisionou a educação de Juliano aproximadamente dos 6 aos 12 anos de idade, tendo feito o mesmo com Galo. Entre 341 e 342, Juliano e Galo foram exilados no domínio imperial de Macedon, localizado na região da Capadócia, até o ano de 347. Após este período, em 351, Galo recebeu o cargo de César da região da Gália. Enquanto isso, Juliano obteve a permissão para dar continuidade aos seus estudos filosóficos. Contudo, Galo foi condenado por traição e executado no ano de 354. Por isso, Juliano foi convocado por Constâncio II à cidade de Milão, acompanhado de uma escolta militar, sob a suspeita de ter conspirado com seu meio-irmão. Escapando das acusações de traição e de uma possível morte por condenação, nosso personagem obteve permissão para estudar na escola de Atenas, chegando nesta cidade no verão de 355. Porém, ao final do outono deste mesmo ano, Juliano foi novamente convocado para Milão, tendo sido nomeado César da região da Gália. Por fim, Joseph Bidé nos informou que, no ano de 360, devido a uma revolta por parte dos soldados da Gália contra Constâncio II, Juliano foi proclamado Augusto na cidade de Paris. Ele foi considerado um traidor e os exércitos desses governantes chegaram a marchar um contra o outro, sem nunca terem se enfrentado. Com a morte de Constâncio II por causa de uma febre, Juliano assumiu o império em 361 e atuou até 363, quando morreu no campo de batalha ao enfrentar o exército persa. Nossa proposta de documentação para o mestrado inclui 4 discursos filosóficos escritos por Juliano entre os anos de 359 e 362, Consolação a si mesmo sobre a partida do excelente Salúcio, Hino a Hélios Rei, Hino à Mãe dos Deuses e Carta para Temístio, o filósofo. No entanto, não abandonaremos o trabalho já realizado com 48 de suas 73 epístolas em nossa monografia. Foi através delas que definimos o conceito de amizade de Juliano e as pessoas com as quais ele manteve este vínculo. Observamos, ao longo de nossa iniciação científica, também financiada pela FAPESP, que este imperador admitia, no ano de 362, a existência de 2 tipos de amizades. Citamos, por exemplo, a carta de número 30, de acordo com a classificação de W.C. Wright. Abre aspas. Não. A amizade genuína é produzida, antes de tudo, pela semelhança de disposição. Mas um segundo tipo é quando alguém sente verdadeira e não falsa admiração e um homem benevolente, moderado e virtuoso é apreciado por alguém que é superior em fortuna e inteligência. Fecha aspas. Juliano, carta 30, escrita em Constantinopla. Assim, a partir das obras de David Constant e Craig Williams, identificamos estes 2 tipos de amizades com os conceitos de filia e amicítia. Ambos os autores questionaram uma historiografia que, até então, considerava as relações de amizade apenas como relações de interesse. No caso de Constant, cujo estudo teve como foco a filia, suas análises partiram de documentações escritas entre os séculos VIII a.C. e IV d.C.,
Seu principal objetivo foi mostrar como essa relação tinha como base a afeição, uma ideia de equidade entre as pessoas que constituíam tal laço e uma noção de reciprocidade. Já Williams, cujo alvo foi estudar melhor a amicítia, teve como documentação não somente textos, mas também a cultura material, incluindo epígrafes e, principalmente, epitáfios. Podemos verificar em seu livro uma mudança na maneira como a relação da amicítia era tratada nos textos e na cultura material. O laço de amizade entre mulheres, escravos e seus donos, ou entre homens e mulheres, só era descrito com os vocábulos da amicítia na cultura material, ao passo que outros termos eram utilizados na documentação textual. Além disso, há uma longa discussão historiográfica acerca da patronagem ter se tratado meramente de uma relação de interesse ou de amizade. Concordamos com Williams, uma vez que este afirmou que as relações de interesse na patronagem não excluem a possibilidade de um laço de amizade. Afinal, o patrocínio ofertado por uma pessoa com melhores condições sociais a alguém que não possuísse o mesmo status não significava, necessariamente, que esta relação excluísse o vínculo amical baseado na admiração mútua. A patronagem pode ser vista dessa forma como uma consequência dos vínculos de amizade, de maneira que o interesse pessoal não era o principal motivo para o início desses laços amicais ou para a manutenção deles. Sendo assim, a partir dessas obras, compreendemos que a amizade constituía um laço tanto de afeição quanto de reciprocidade. Não era definida por laços sanguíneos, como entre pais e filhos, ou comunitários, como os de vizinhança. Por conseguinte, a amizade era uma escolha, não se tratando de uma relação inata ou atribuída, por exemplo, através do nascimento. Em ambos os casos, as características básicas de um amigo, afeição, benevolência, lealdade, franqueza, são muito parecidas. Porém, a filia leva em consideração uma ideia de equidade, a partir da qual as relações de amizade dependem das qualidades e virtudes dos amigos em questão. No caso de Juliano, aqueles considerados como seus pares neste tipo de laço seriam os filósofos, os sofistas e os retóricos. Todavia, quando pensamos na amicítia, sabemos que ela não exigia uma equidade entre amigos. Sinteticamente, no primeiro tipo de amizade descrita por Juliano e que identificamos com a filia, consideramos que havia uma premissa de igualdade entre as pessoas que compunham tal laço. No segundo tipo, que entendemos como amicítia, a igualdade não seria a base dessa relação, mas sim a admiração verdadeira, não se fundamentando simplesmente em qualquer tipo de interesse ou vantagem que pudesse ser adquirida. Dito de outro modo, ela poderia incluir relações de patronagem, contudo, iria além delas. Neste caso, esse segundo tipo de amizade pode ser considerado fundamental para a governabilidade de Juliano, especialmente se levarmos em consideração o fato de que ele sempre tinha que lidar com pessoas de status menores que o dele. Ninguém, deveras, poderia se igualar ao imperador. No entanto, percebemos ao longo de nosso estudo das epístolas que Juliano fechava cada vez mais o círculo de pessoas próximas a ele, de forma que elas lhe fossem semelhantes, não em termos de riqueza ou status, mas especialmente em inteligência e virtudes. Posto, algumas questões são fundamentais para o desenvolvimento de nosso estudo. Podemos citar a paideia do século IV d.C., o helenismo, o cristianismo e o neoplatonismo. Ressaltamos aqui que o cristianismo foi caracterizado ao longo destes anos por contendas internas. Nos anos iniciais da vida de nosso personagem, o credo niceno era considerado ortodoxo, primeiro com o apoio de Constantino I no Império Romano como um todo, e depois com o de Constante I no Ocidente, enquanto Constâncio II apoiava o arianismo no Oriente. De acordo com Helena Malha Papa, foi somente a partir de 359, com a atuação de Constâncio II como único imperador, que o credo ariano foi tido como ortodoxo em detrimento do niceno. Sendo assim, ressaltamos que a maior influência na vida de Juliano, especialmente devido à supervisão de sua educação por Constâncio II e Eusébio de Nicomédia, foi a do cristianismo ariano. Mas, para além de sua educação cristã, não podemos nos esquecer de sua formação em retórica, gramática, filosofia, entre outros tópicos, incluindo sua passagem pela Escola de Atenas. Esse ensino, que chamamos de paideia no século IV, pode ser compreendido de uma maneira mais ampla, relacionando-o com uma determinada cultura. Margarida Maria de Carvalho compreendeu que o principal objetivo desse ensino era o desenvolvimento da capacidade de retórica das pessoas que estavam destinadas a ocupar cargos de poder.
Consequentemente, a paideia era ensinada tanto aos cristãos quanto aos não cristãos. Como afirmou Jean Beaufartig, no caso de Juliano, ela assumiu particularidades ao ser articulada com o helenismo. A cultura helênica, que adquiriu diferentes formas quando associada às questões regionais, tinha um significado único para nosso personagem. Para ele, um verdadeiro helênico deveria ter conhecimento da língua grega, da cultura e da religião helênicas. Não podemos nos esquecer de que a filosofia neoplatônica da corrente de Jâmblico constituía a base do pensamento político de Juliano, ou seja, sua base helênica era formada por um helenismo místico, um neoplatonismo associado aos mistérios orientais teúrgicos, cujas funções eram tanto sociais quanto morais. Nesse sentido, seu conceito de amizade e sua concepção de Basileia eram fundamentados em tal filosofia, adquirindo características políticas particulares em Juliano. Dessa forma, ele teria a missão de governar com princípios fraternais calcados na amizade. Agindo como ponte entre os deuses e os homens enquanto príncipes, ele teria a missão divina de governar ao ser escolhido pelos deuses. Diante desse pensamento, veremos que a sua ideia de Basileia e sua paideia, isto é, as suas concepções filosófico-religiosas ou político-culturais, estão intimamente relacionadas com o seu conceito de amizade. Portanto, ao rechaçar o título de Dominus, conforme Carvalho, ele não considerava os cidadãos do império como seus súditos, não desejava ser cultuado como um deus, e mesmo que se considerasse um portador de uma missão divina, ele não se via como alguém que estivesse acima das leis. Destacamos que nossas referências bibliográficas remontam ao século XIX e que, dentro das línguas que nos são acessíveis, inglês, francês e espanhol, não tivemos acesso até o momento a qualquer texto que tenha trabalhado com o conceito de amizade de Juliano ou que tenha versado sobre as relações de amizade deste governante. Já em nossa monografia, procuramos estabelecer as bases deste tipo de vínculo para Juliano e percebemos que, assim como qualquer outra emoção, seus laços de amizade foram modificados ao longo de sua vida. Existem estudos sobre o seu neoplatonismo e a sua concepção de Basileia, porém, não nos foi possível encontrar investigações que se propusessem a associar esses tópicos com as relações de amizade que Juliano mantinha na sociedade romana. Grande parte dessa produção historiográfica pertence ao final do século XX, sendo que os anos que se seguiram tiveram uma produção significativamente menor, para não citar a reedição de obras mais antigas. Nos últimos 10 anos foram publicados 2 livros, Emperor and Author, The Writings of Julian the Apostate, e Paideia e Retórica no século IV d.C., a construção da imagem do imperador Juliano, segundo Gregório Nazianzen. Temos informações sobre 2 capítulos de livro, Amiano Marcelino e os construtos identitários nos relatos sobre os imperadores militares, Juliano, Joviano e Valentiniano I, de 361 a 375 d.C., e uma nova discussão sobre os espaços de enterramento do imperador Juliano, 361 a 363 d.C. Esses textos se juntam a 3 artigos: um caso político-cultural na Antiguidade Tardia, o imperador Juliano e seu conceito de educação, o imperador Juliano entre a filosofia neoplatônica e a arte militar, e considerações sobre memória e morte do imperador Juliano nos testemunhos de Libânio e Amiano Marcelino. Essas publicações são fundamentais para o entendimento de nosso personagem, mas não trabalham diretamente com o nosso objeto de estudo. Sendo assim, nossa hipótese para o mestrado é a de que as relações de amizade de Juliano sofreram mudanças com o passar dos anos, com maior número de vínculos relacionados à filia do que a Amiquítia no final de seu governo como imperador. Acreditamos que essas modificações estão intrinsecamente ligadas ao seu aprofundamento nos estudos neoplatônicos da corrente de Jâmblico e nos mistérios orientais, ou seja, a sua paideia. Isto posto, o abandono das relações que associamos com a Amiquítia se refletia na sua ideia de Basileia e na maneira como deveria agir dentro da sociedade romana enquanto governante. Justificamos dessa forma a nossa intenção de estudar tal temática. O trabalho que propomos pode contribuir para a compreensão de como Juliano se relacionou com os diversos setores da sociedade romana. Através dessas relações e de sua atuação no governo do Império Romano do século IV, ele influenciou direta ou indiretamente na vida dos cidadãos romanos. Nossa documentação é composta por 4 dos 13 discursos escritos por Juliano enquanto César e imperador e que sobreviveram até os dias de hoje. Apesar de percebermos uma associação político-filosófica em todos os 13 discursos,
optamos por trabalhar apenas com os filosóficos, excluindo de nossa análise 2 sátiras, os Césares e Misopógon, e 3 panegíricos, panegírico em honra ao imperador Constâncio, os feitos heróicos do imperador Constâncio ou sobre a realeza, e panegírico em honra à imperatriz Eusébia. Igualmente, não incluímos em nossa documentação alguns dos seus discursos filosóficos, a saber, Carta para o Senado e o Povo de Atenas, contra os cínicos e ignorantes, contra o cínico Heráclio e contra os galileus. Portanto, restam-nos um de seus discursos escrito enquanto César, Consolação a si mesmo sobre a partida do excelente Salúcio, e 3 de seu governo como imperador, Hino a Hélios Rei, Hino à Mãe dos Deuses e Carta para Temístio, o filósofo. Selecionamos, primeiramente, 2 discursos diretamente ligados às relações de amizade mantidas por Juliano, isto é, com Salúcio e Temístio. Em segundo lugar, 2 discursos fundamentais para pensarmos suas concepções filosófico-culturais. Utilizaremos em nosso mestrado as traduções em grego-francês de Joseph D., da editora Le Belle Lettre, em grego-inglês de W.C. Wright e em espanhol de José García Blanco e Jiménez Casapo, das editoras Le Classical Library e gregos, respectivamente. Ressaltamos que já fizemos um estudo referente ao conceito de amizade do imperador Juliano em nossa iniciação científica, com 48 de suas 73 missivas. Confeccionamos 3 apêndices referentes à datação e localização, prosopografia de destinatários e aos termos gregos associados às relações de amizade e às virtudes valorizadas por nosso personagem, epiêikeia e filantropia. A epiêikeia seria a moderação, entre outros, que aproveitaremos para a escrita de nossa dissertação e para a elaboração dos 2 apêndices propostos. Salientamos também que, embora consideremos a contextualização geral do século IV e os acontecimentos de toda a vida deste imperador, o período referente à nossa documentação corresponde ao recorte de 359 a 362 d.C. Além disso, os 4 discursos que selecionamos foram escritos em 3 das principais cidades do Império Romano no século IV: Lutécia, que passou a se chamar Paris no governo de Juliano enquanto imperador, Constantinopla e Antioquia. Por fim, aplicaremos enquanto metodologia a História das Emoções de Barbara Rosenwein. Esta autora nos leva a considerar que as emoções mudam ao longo do tempo, indo ao encontro de nossa hipótese de que as relações de amizade de Juliano sofreram alterações ao longo de sua vida. Levando em consideração que as emoções são delineadas a partir da sociedade na qual o indivíduo se insere, foi proposto um método baseado em comunidades emocionais, incluindo análise do peso e do significado das palavras, passando por um exame gramatical e contagem das mesmas. Sendo assim, também justificamos a construção de uma tabela de vocábulos em grego com os principais termos que fazem alusão às relações de amizade e aos ideais político-filosóficos de Juliano, suas frequências e traduções. Dessa forma, observaremos sua construção da ideia de neoplatonismo e de Basileia e poderemos comparar o uso e a recorrência desses vocábulos entre os períodos que nosso personagem governou na condição de César e imperador. Eu encerro a minha comunicação aqui, então eu acho que nós podemos passar para as perguntas. A primeira pergunta para a Thais é da professora Janira. A Janira perguntou: em Amiano, as imagens de Constâncio II e de Eusébia se parecem ou não, ou são muito diferentes? Qual a sua interpretação sobre o assunto? A relação, assim, de Amiano com Constâncio e com Eusébio vai se basear no que eles fizeram para Juliano. Então, na parte assim, ele odeia Constâncio II. E nas pedaços que ele critica, digamos, a Eusébia, é nesse sentido porque ela está relacionada a Constâncio II. Pelo que Constâncio fez a Juliano, o massacre da família e tudo que Juliano vai colocar posteriormente nas obras depois que ele vira imperador. Para Amiano, Constâncio II é cruel, incompetente, e num trecho ele fala que ele se deixava levar facilmente por boatos, por fofocas de eunucos, uma tradução grosseira, e ele era controlado por mulheres. E em alguns trechos, ele
ele coloca a Eusébia como ardilosa. Ele a elogia quando ela ajuda Juliano, quando ela ajuda a conceder uma audiência com Constâncio II, ou sobre o cargo de César. Mas tem um episódio que é incrível como muda esse retrato dele, de Eusébia, que é quando ele vai falar sobre Helena, a esposa de Juliano. Ele afirma que ela causou a morte de um filho de Juliano com Helena ao nascer, que ela pagou uma parteira para cortar mal o cordão umbilical e matou a criança, e que na ocasião de uma viagem a Milão, em que Helena estava presente, ela deu poção para que a Helena abortasse, não conseguisse ter mais filhos. E depois, quando ele vai falar da morte de Eusébia, ele meio que retrata ela como uma esposa exemplar. Não sei se Sim, você respondeu. Eu perguntei isso, Thaís, porque eu achei, agora que você foi me respondendo, não, ela já está prestando atenção nisso, que era justamente para você prestar atenção na maneira, nos vícios e nas virtudes que ele coloca, que a Amiano descreve, para um e para outro, para o homem e para a mulher. Por exemplo, você acabou de me dizer que tem truques que ele fala de Eusébia que eram especialidades da mulher. Ela conhecia poções. Então, isso é muito ligado ao papel, aos elementos femininos. Então, como é que você já está prestando atenção nisso? Eu perguntei isso justamente para você prestar atenção nesses tópicos. Quais eram as virtudes quando tinha? Quais eram os vícios? Se nos vícios existiam vícios próprios para Eusébia, próprios para o feminino, ou eles se assemelhavam porque todo mundo era ruim igual? Era Constâncio e Eusébia eram más, justamente esse tipo de... Se um era cruel, se o outro era virtuoso, se as ações eram voltadas mais para assuntos de guerra, ou para conselhos, para políticos. Então, a gente pergunta justamente para você perceber esses elementos que eu já vi que você está percebendo, tá? Gostei muito dessa leitura. Ok. Obrigada, Janira. Obrigada, Thaís. Tem uma pergunta da Janira para mim. Você consegue perceber mudança na atuação política e militar de Juliano à medida que sua concepção de amizade mudava? Sim, nitidamente. É perceptível, principalmente nas cartas, que até o final do governo do Juliano ele se torna cada vez mais intolerante. Ele tinha um projeto de, não diria helenização, mas de restaurar o helenismo. Esse projeto não deu certo, e aí ele vai ficando cada vez mais irritado com aquilo. Nossa, mas, poxa, eu vou ter que interferir, eu vou ter que ir lá, vou ter que fazer lei contra os cristãos para ver se o negócio vai para frente. Não ia. Se funciona isso. Funciona, não estava funcionando. Isso justifica também, por exemplo, como ele teve uma série de vitórias militares na região da Gália, até porque ele lidava com soldados diferentes, né? Muitos desses soldados que atuavam na Gália eram soldados germânicos, não sei se eu posso usar esse termo, mas não eram romanos, né? Eram estrangeiros que lutavam dentro do exército. E aí, quando ele vai lutar contra a Pérsia, lá do outro lado do Império, ele não se dá bem nem com o exército, nem com as estratégias militares. A luta contra a Pérsia e a tentativa de invasão a Ctesifonte é um fracasso. Tanto é que ele morre em batalha, né? Mas não deu certo mesmo. Por exemplo, na Carta para Temístio, o filósofo, é quando Juliano define o que é a Basileia, o que é o governo para ele, né? E essa carta foi escrita o discurso foi escrito em 361 depois de Cristo. E eu percebo pelas cartas dele que essa concepção que ele tem de Basileia em 330 e 361 nesse discurso não é a mesma concepção que ele tem em 363 quando ele morre. Certo. Ocorrem alterações a partir daí. Tá? Da maneira, é isso que eu queria saber, a maneira de governar. Ele já pensa que a Basileia é outra coisa.
conforme a relação dele de amizade vai mudando. Em Carta para Temístio, o filósofo, ele diz que o governante não deve estar acima das leis. E o que eu vejo até o final do governo dele é que ele tenta impor o helenismo no império. Então, ou ele se contradiz, ou esse conceito é alterado. Eu voto pelo segundo. Eu também. Larissa, duas coisas. Seu trabalho é muito bom, tá? Desde a graduação, te acompanho, você consegue deixar tudo muito claro. Você consegue definir muito bem. Seu trabalho é muito original, tá? Então, é isso. São dois... Você consegue deixar tudo muito claro e o seu trabalho tem uma linha que é muito bacana de ver, de você perceber algo que realmente, como você disse, eu nunca vi. E aí, uma outra coisa também, que você escolheu um autor ótimo para trabalhar isso, porque Juliano é um imperador muito bacana com a gente, historiador. Porque ele escreveu muito. Então, a gente sabe, tá, tirando que, claro, a gente sabe que o imperador tinha uma imagem para guardar. Talvez a gente não pode dizer que era 100% Juliano ali, mas que foi um imperador que nos ajudou muito a entender pela via imperial, não pela via dos outros, não por aquele que escrevia sobre o imperador. Então, você escolheu, assim, um autor genial para isso, porque tem muitas obras dele, e a maneira como você trabalha com essas obras é muito boa. Parabéns. Obrigada. E eu queria só fazer um comentário que eu acabei não incluindo na minha apresentação, que, por exemplo, quando eu falo de análise de vocábulos, tem um vocábulo que o Juliano usa, Adelphos, que seria traduzido como irmão, ou pela etimologia, aquele que vem do mesmo seio. E ele só usa esse vocabulário nas cartas quando ele está se dirigindo a filósofos neoplatônicos. Então, eu acho que é um exemplo nítido de como essa análise de vocábulos me permite entender quem são as pessoas mais próximas dele. Eu acho que isso é uma diferença que eu não vejo em outros trabalhos. Para quem está voltado à amizade de verdade dele. Né, para quem ele se dedica de verdade. Interessante, muito interessante. Parabéns pelo trabalho, sempre. A professora Graciela perguntou em que autores o Juliano se baseou, né, em relação à Miquítia, e se eu considero o sentimento de amizade, que existe um sentimento de amizade em relação aos escritores cristãos do tempo do Juliano, certo? É engraçado, porque o Juliano o tempo todo faz referências de inúmeros autores nos escritos dele e não tem um único nome de autor latino. Ele recebeu uma paideia grega. Alguns tradutores chegam a dizer que ele rechaçava a cultura latina, o que eu não acredito que seja verdade, porque, afinal de contas, ele foi César durante 5 anos na região da Gália. Era uma região onde se falava predominantemente o latim, onde ele tinha que lidar com um exército e soldados que falavam latim. Então, eu acredito que ele tenha tido acesso a esses autores, apesar de não citá-los, porque o Juliano, ele era um leitor ávido. Eu não acredito que ele teria deixado de estudar estando na Gália, e ele teria acesso a obras latinas lá. Sem contar que ele estava inserido em uma sociedade que vivia a Miquítia constantemente, né? Não era só uma questão teórica, era uma questão mais prática, a meu ver, porque pela definição que ele dá nessa carta, eu não enxergo apenas como filia. Eu não consigo ter essa ideia, porque a filia, ela não inclui, por exemplo, as relações de patronagem. Uhum. Tem uma noção de dar um presente para um amigo, é uma ideia muito diferente, que não se apresenta na Miquítia, que é diferente da proposta da Miquítia. Eu acho que o Juliano, por exemplo, até o final do governo dele, ele chega a falar ele ainda trabalha com essa questão da patronagem, mas ele faz isso para os filósofos. Ele deixa de se relacionar com outras pessoas.
Em relação aos cristãos, ele estudou com Basílio de Cesareia, Gregório de Nazianzo, na escola de Atenas. Não há cartas relacionadas a esses cristãos. Eu não me lembro de nenhum cristão para quem ele tenha se dirigido, mesmo nas cartas enquanto César. Existe uma carta que tem uma discussão enorme se foi realmente escrita por Juliano para Basílio de Cesareia, que seria um convite para Basílio de Cesareia fazer parte da sua corte. Eu vou ser bem sincera, eu tenho minhas dúvidas. Eu não sei se essa carta realmente foi escrita para ele. Eu acho que no momento eu não tenho informação suficiente para me posicionar, eu, enquanto historiadora, e dizer, não foi escrita para Basílio de Cesareia. Eu não acredito nisso. Eu não sei se eu consegui responder, mas autores muito difundidos nesse período seria Cícero, por exemplo, de Amicitia, né? Tem Cícero, Virgílio, Frontão, que falam sobre a Amicitia. Bien. Una cosita, Clarisa. A ver, Juliano es uno de los emperadores más fascinantes que tiene este periodo del imperio, ¿no? ¿Pero por qué? Porque, y a eso iba más o menos lo que dijo Yanira, yo lo compartía mientras te escuchaba, tuve que hacer mucha tarea de comprensión, porque lo mismo que Thais, ibas un poquito más rápido de lo que yo puedo captar en totalidad, digamos. Pero voy a esto. A ver, has elegido un tema tan original, porque si hay algo que dice lo producido por Juliano, son obras como el Misopogón, una obra satírica, ¿no? Donde ridiculiza a los filósofos, y su tratado contra los galileos, es decir, contra los cristianos, donde si hay dos palabras que no deberían estar, son filía y amicitia. Por eso mi pregunta, porque la originalidad donde estuvo, en encontrar en un hombre que parecía intemperante con sus escritos, dos términos que hay que, pero que casi como buscarlos, como se dice en castellano, como una aguja en un pajar, es decir, cómo encontrar algo tan complejo y tan importante en obras que son detractoras de otros, ¿no? Es decir, pareciera que no hay en él amor ni hay amistad hacia los demás. Así que, bueno, en esse sentido, bueno, no sé si quieres aportar algo sobre esto. Só um instante. Não, ela botou só uma colocação. Sim. Não, eu entendi, professora. É que a professora Margot tinha feito uma pergunta aqui do lado. Bien, ¿me pudiste entender? Sim, entendi. Digo, tu opinión al respecto. ¿Cómo hiciste? ¿Qué te llevó a investigar algo como la filía y la amicitia en Juliano? Como você chegou no esquema? Olha, em todas as cartas do Juliano, ele deixa muito claro que a amizade é muito importante para ele. O Joseph Fridet chega a falar sobre as relações de amizade que o Juliano mantém na introdução da Liber des Lettres, e me soa muito estranho que ninguém tenha trabalhado sobre isso até hoje. Sim. Porque é uma coisa quase escancarada nos escritos dele, tanto nas cartas quanto nos discursos. A única pessoa que chegou a falar alguma coisa das relações de amizade que ele mantém foi a professora Margarida. Em relação aos laços que ele mantém com as tropas militares. Sim. Então, as cartas dele estão repletas de presentes que ele dá para amigos, de pessoas a quem ele se dirige, relatando acontecimentos da vida dele, perguntando como a pessoa está, pedindo para ir visitá-lo, pedindo para que escreva para ele, que o maior presente que ele pode receber de um amigo é a carta, é a notícia. Então, em termos de vocabulário, a palavra amicitia é um vocabulário latino. Eu não vou encontrar no texto dele, porque ele escreveu em grego. Mas eu consigo perceber ali essa concepção de amicitia.
pelo jeito que ele descreve a amizade. Se ele está falando de 2 tipos de amizade, não sería apenas a filia. Bien. Y felicitaciones de parte mía. Muy, muy buen trabajo. Y no conocía las cartas de Juliano. He ahí donde tú trabajaste, las cartas de Juliano. Bueno, gracias. Gracias, Larissa. Bom, eu acho que nós podemos encerrar. Eu vou passar a palavra para a professora Natália e vou fechar aqui rapidinho para a professora Margarida voltar para o lugar dela. Bom, vamos esperar a professora Margarida para darmos início ao encerramento. Inicialmente, eu já gostaria de agradecer a todos que participaram, que se propuseram a assistir online. Infelizmente, esse ano não foi possível estarmos presentes fisicamente, mas tivemos um evento que posso dizer que foi muito frutífero, com muita aprendizagem, com muito diálogo, e isso muito me alegra, pois mostra que a pesquisa ainda está ativa e que continuaremos lutando, apesar dos pesares. Obrigada a todos, obrigada a minha querida Margot, por sempre contar com seu apoio. Desculpem os... Aqui a família é meio turbulenta de 4 patas. Mas eu agradeço a todos e principalmente a você, Margot, por essa oportunidade mais uma vez. Então, eu gostaria de agradecer a Natália também e a Larissa por terem organizado esse que eu concordo plenamente, muito frutífero. E queria agradecer às professoras convidadas. Graciela, es muy preciosa, ¿sí? Siempre nos ayuda muchísimo a nosotros. E gostaria também de agradecer a Natália Junqueira, a Roberta, a Alexandrina, a todas as minhas pós-doutorandas, Natália Frazão, Janira, pelas excelentes intervenções e perguntas, a Viviana Lomônaco, a Bárbara, a todas as mestrandas, 3 vão defender agora, né? A Letícia Aga, a Mariane Serri, a Monique Serri, um beijo para a Isabela Caselato, para o Júlio Caetano, as meninas da iniciação, a Ana Carolina, a Thaís, e um grande beijo para a Duda, também pelas apresentações. Fico muito orgulhosa das meninas também que estão herdando o Juliano, né? A Thaís e a Larissa. Um grande beijo para todos, muito obrigada. Obrigada também aos alunos do 1º ano do curso de História, que assistiram ao nosso seminário. Então, nós tivemos uma média de, na terça-feira, mais de 50 pessoas. Ontem, chegamos a um auge de 60 e hoje também quase 50 pessoas participando do nosso seminário. Obrigada a todos vocês. Valeu. Lembrando que o G.Leir faz atividades de eventos todos os anos. No ano que vem, nós vamos ter a 9º Ciclo Internacional de Estudos Antigos e Medievais, do NEAM, da Unesp Assis Franca. Em 2022, vamos ter um outro seminário internacional e 2023, o nosso colóquio internacional do G.Leir. Além disso, vamos ter no 1º semestre um colóquio organizado pela professora Viviana Lomônaco e eu sobre arqueologia. Então, muitas atividades aí pela frente. Pessoal, muito obrigada. Bien. Bueno. Obrigada, Margot. Beijo a todos. Saludos. Obrigada, Margot. Beijo a todos. Beijão. Obrigada.